Glórias a Deus. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta tarde. Vamos ler em 2º livro de Reis 2 até o 25. Vamos lá? Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: viva o Senhor e viva tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Eles, saíram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Elias e lhe disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Ele sempre mandava, que as pessoas calai-vos, porque eu sei, Ele disse: eu sei que o Senhor vai tomar o meu companheiro no carro de fogo. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Ele estava sempre, mais Eliseu, e não deixava ele por nada. Então eles foram, para Jericó juntos. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos, Mandou que eles calassem, que ele também sabia. Glórias a Deus. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor, viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram junto. Mais uma vez, eles foram junto ao Jordão, e Eliseu não deixou Elias. Glória a Deus. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente dele, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão, Eles pararam, junto ao Jordão, ele e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados e passaram ambos ao seco. Elias dobrou a capa dele e fez um milagre, feriu, a rocha e passaram, as águas se dividiram em dois lados e eles passaram em seco. E Eliseu estava sempre olhando o milagre, que Elias fazia através do espírito dele e a capa que ele possuía, que era abençoada. Sucedeu que, havendo eles passando, Elias disse: Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Glórias a Deus. O espírito que habitava sobre Elias, Ele disse: peça porção dobrada do teu espírito. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Ele disse, coisa difícil me pediste. Porque quando eu for, ser tomado, pelo carro de fogo. Aí ele pensou: será que ele vai ver, Será que ele vai estar comigo? E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que, com carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho, Ele estava andando, De repente, Deus, o Senhor Jesus, O Senhor mandou um carro de fogo, uma carruagem de fogo, e arrebatou Elias. Glórias a Deus. E Eliseu ficou de cá olhando, Glórias a Deus.
E o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais ouviu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Ele rasgou as vestes dele em duas partes. Também tomou a capa de Elias. E ele, recebeu a capa que Elias jogou para ele. A capa era, que ele queria, Ele queria porção dobrada, do espírito de Elias. E estava justamente na capa. E ele pegou a capa. Que dele caíram, Caiu sobre ele a capa. E retornou e parou à margem do Jordão. E ele parou justamente com a capa, ali no Jordão, onde Elias tinha feito um milagre. Lembra do milagre que as águas, se dividiram em duas partes. Então, Eliseu fez a mesma coisa e aconteceu o mesmo milagre. As águas se abriram e Eliseu passou em seco. E ali começou o milagre, Ele recebeu o quê? A porção dobrada que ele tinha pedido, que Elias tinha. E quando Elias subiu, na carruagem de fogo, ele recebeu o espírito que estava sobre Elias. Glórias a Deus. Então, irmãos, tem aquela ditada que fala: diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Elias era um homem ungido, de Deus. E como ele tinha um espírito, fazia milagres, espírito sobre ele. E Eliseu, estava ali sempre com ele. E aí Eliseu não queria deixar mais ele, porque ele estava, querendo a capa, E ele descobriu que o Senhor ia levar Elias no carro de fogo. Então ele já ficou esperto, Eu vou estar sempre com ele, porque quando ele subir, eu vou pedir a porção dele dobrada, do espírito dele sobre mim. Glórias a Deus. E tomou a capa de Elias, que dele caíram, feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um lado ao outro. Eliseu passou. Aí, Eliseu passou, Ele fez o que eu falei agora nesse instante. Ele fez o mesmo milagre e passou em terra seca. Glórias a Deus. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E os filhos dos profetas, percebeu logo, que ele estava vendo, Eliseu fazer o mesmo milagre de Elias. Aí ele disse o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Glórias a Deus. E a partir dali, Eliseu começou a fazer milagres. O milagre que ele fez, as águas eram estéreis, não dava frutos, ninguém poderia beber daquela água. Então, Eliseu colocou sal dentro da água e a água começou a dar frutos, Começou a ter bom peixe, o povo bebia da água e começou a, dar frutos sobre aquela água. A água nunca mais foi uma água ruim. A partir daquele momento, a água sempre estava cristalina, sempre estava boa, para ser usada. Foi um milagre, que Eliseu começou a fazer através do espírito de Elias. Glórias a Deus. Glórias a Deus, santo é o teu nome. Então fica uma reflexão nesta tarde, irmãos, que quando a gente anda com alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, certamente você também, uma hora você também vai ser cheio do Espírito Santo. Porque se você anda com gente boa, que dá bons frutos, você também vai dar. E se você anda com gente que não dá fruto bom, certamente você também vai estar dando maus frutos. Glórias a Deus. Porque a palavra de Deus fala: quem é limpo, limpa-se mais. E quem é sujo, suja-se mais.